Hoje vamos contar as 20 celebridades que prejudicaram gravemente suas reputações após entrevistas. Aproveita para se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais listas como essa. Top 20. Joaquin Phoenix foi indicado e vencedor de vários Oscars, mas em 2009, sua carreira estava em um reino muito diferente depois de aparecer no The Late Show com David Letterman. Phoenix murmurou sem jeito durante a discussão, fazendo com que o apresentador tomasse atitudes verbais contra ele. A mídia realmente acreditou que Phoenix estava tendo um colapso nervoso e os produtores ficaram longe dele após essa entrevista. O ator admitiu em uma entrevista posterior que a qualidade do roteiro enviado para ele não foi bom e que caiu enormemente depois da entrevista, e que foram necessários vários projetos aclamados pela crítica para colocar a carreira de Phoenix de volta nos trilhos. Após 1 ano e meio ele voltou e disse obrigado por me deixar voltar ao programa. Top 19. A australiana Belle Gibson foi uma das novas influenciadoras de bem-estar mais importantes do mercado depois de lançar seu aplicativo móvel para toda a Pantry. Ela também lançou vários livros de receitas. Sua vida parecia estar indo muito bem para ela, mas então Gibson disse ao mundo que havia contraído vários tipos de câncer, mas estava controlando a progressão com o estilo de vida saudável dela. Mas em 2015 surgiram rumores que Gibson estava mentindo sobre ter a doença e suas doações para instituições de caridade. Com a pressão crescente em relação ao assunto, ela falou à revista semanal feminina australiana admitindo que estava mentindo e culpou sua educação por seu comportamento. Após isso, sua carreira afundou em um instante em 2017. Gibson também foi multada em $410 mil por seus enganos. Top 18. Se você é um ator que está crescendo em Hollywood, não é uma boa ideia atacar a cidade onde você ganha vida, mas foi isso que Alex Peder, da Inglaterra, fez em 2011, depois de fazer seu nome em A Number for Stormbreaker. A carreira do ator parecia estar indo muito bem, então Peder falou com Van para um artigo dentro dele. Ele classificou Los Angeles de uma forma exploradora, além de muitos insultos. Ele chamou a cidade de piscina cheia de doenças. Ele descreveu que a carreira de ator seria como estar na prisão. Isso, além de uma reputação de ser difícil de trabalhar, fez com que a carreira de Peder estagnasse, como produções de grande orçamento procuraram em outro lugar o talento e deixando ele de lado. Top 17. Tom Cruise teve um comportamento bizarro no programa Oprah Winfrey. Em outra entrevista, Cruise criticou publicamente Brooke Shields por admitir que usou antidepressivos depois de desenvolver depressão pós-parto. O ator foi ao programa e falou sobre suas opiniões anti-psiquiatria, chamando de uma de pseudociência. Ele disse: "Eu sei que a psiquiatria é uma pseudociência", sua abordagem muito paternalista. Após todo o escândalo, a Paramount Pictures cortou relações com o ator em 2006. Mas eventualmente esse relacionamento se recuperou. Steven Spielberg, que também havia cortado relações com Cruise em 2005, se reconciliou em 2023. Top 16. O reinado de Piers Morgan na CNN estava terminando. Ele entrevistou a comediante Chelsea Handler e ela o criticou. Chelsea denunciou sua falta de atenção na própria entrevista e o chamou de entrevistador terrível. Ela disse: "Quero dizer, você não consegue nem prestar atenção por 60 segundos, você é um entrevistador terrível." Ele disse que ela simplesmente não estava prendendo a atenção dele, e ela respondeu: "Esse é o seu problema." Morgan afirmou que o convidado tinha que ser interessante. Handler discordou e apontou que era seu trabalho fazer isso. Ela disse: "Este é o seu show, você tem que prestar atenção nos convidados que você convidou. Você se inscreveu para este trabalho, bem, talvez seja por isso que seu trabalho está chegando ao fim." A reputação dele nos Estados Unidos ficou ruínas. Morgan voltou para o Reino Unido e se juntou ao Good Morning Britain. Mas depois ele começou a reclamar sobre Meghan Markle revelando seus problemas de saúde mental. Logo depois do ocorrido, ele renunciou ao programa e tem lutado por relevância desde o comportamento. Top 15. Liam Neeson, em uma entrevista que teve enquanto promovia um de seus filmes, afirmou que um de seus amigos mais próximos foi abuso sexual por um homem negro. Após isso, ele se via no desejo de mate um homem negro, mas que ao perceber que o que estava fazendo era errado e que sentiu vergonha de si.
Ele dividiu opiniões nas redes sociais. Uns diziam que ele era racista, e outros afirmavam que ele só foi honesto. Isso pode não ter destruído sua carreira, mas certamente colocou um garfo em o caminho de sua simpatia com o público. Top 14. John Mayer tinha a reputação de um músico de qualidade que aparentemente alcançaria um status lendário um dia, mas então ele falou com a revista Playboy em 2010 e destruiu a sua reputação. Em sua entrevista para ele tentou ser provocador e acabou sendo nojento sobre seus relacionamentos anteriores com Jessica Simpson e Jennifer Aniston sexualmente. Ele também compartilhou insultos raciais citadas por David Duke algumas vezes. John Mayer nunca mais alcançou aquelas alturas elevadas, nenhum de seus singles lançados alcançou o top 25 na parada da Billboard dos Estados Unidos desde 2010, quando ele lançou com Half of My Heart com Taylor Swift. Top 13. Chris Harrison foi um ícone americano com seu trabalho em The Bachelor e seu spin-off The Bachelorette e muitos outros trabalhos. Mas então em 2021 ele foi entrevistado por Raquel Lindsay, foi quando sua carreira caiu. Harrison realizou comentários de teor racista. Harrison foi suspenso e mais tarde demitido por The Bachelor Antel. Top 12. Pauline parecia uma pessoa legal e gentil durante seu programa de culinária, mas quando um processo judicial surgiu em 2013, seu depoimento jogou essa suposição no lixo quando ela afirmou que usou insultos raciais várias vezes. Ela foi entrevistada no Today Show para discutir sobre a polêmica. Ela afirmou: é estranho se houvesse alguém por aí que nunca disse algo que gostaria de poder voltar atrás pintando-se como vítima de calúnia. Ela não se demitiu por causa do fallout, mas o mais notável foi a falta de desculpas de Dean, exceto por se referir a um vídeo de desculpas que ela fez depois que mais empresas cortaram relações com Dean quando ela caiu na obscuridade. Top 11. Michael Jackson foi acompanhado por Martin Bashir para um documentário em 2003 com o documentário Vivendo com Michael Jackson. Michael chocou os telespectadores com algumas revelações. Ele falou sobre o abuso que sofreu nas mãos de seu pai quando ele cresceu, mas então o artista de Thriller afirmou que tinha dormido com crianças em seu quarto, mas enfatizou que nada aconteceu quando Gavin estava lá. Ele falou sobre o fato de que ele compartilha seu quarto com crianças. A repercussão foi enorme por parte do público, isso deu vida ao julgamento das pessoas contra Jackson. Em 2005, enquanto Jackson foi absolvido em todas as acusações, o dano causado à sua reputação era permanente. Top 10. Lance Armstrong visto como um herói por enfrentar o câncer e se tornar uma força dominante no ciclismo profissional. Lance Armstrong era querido e um dos melhores atletas de todos os tempos, mas então os rumores de que ele teve todo o seu sucesso graças ao doping começaram a surgir em 2012. A agência antidoping dos Estados Unidos privou de todas as suas vitórias desde 1998, enquanto ele negou. Armstrong foi então entrevistado por Oprah Winfrey em 2013. Ela questionou se ele já tomou substâncias proibidas para melhorar seu desempenho no ciclismo e ele afirmou que sim. Ele negou a alegação de que ele forçou companheiros de equipe a se drogarem e subornou funcionários para esconder os resultados de seus testes. Marcas como a Nike cancelaram contratos com ele, supostamente custando a Armstrong milhões de dólares. Top 9. Billy Bush, embora não seja uma entrevista oficial, digamos que vamos permitir esta filmagem do Access Hollywood devido ao quão notório e arruinando a carreira, foi realmente capturado antes que o apresentador Billy Bush e Donald Trump pudessem entrar em um estúdio de TV para fazer algumas filmagens e, embora eles não soubessem que seus microfones estavam ligados, eles falam sobre as aventuras sexuais de Trump, que incluem apalpar mulheres e discutem como o poder pode lhe dar liberdade para fazer o que quiser. Eles também falaram sobre o quão atraente eles acham que a atriz de Days of Our Lives, Ariane Zucker. Billy foi suspenso de seu trabalho no Today Show após uma queda na audiência e posteriormente renunciou. Desde desse ocorrido, Billy teve que se defender repetidamente em entrevistas no momento que está naquela fita. Top 8. Se você é uma banda, ser entrevistado pela revista Rolling Stone é algo muito importante. A banda 5 Seconds of Summer realizou uma entrevista em 2015 à revista. A banda fez de tudo, desde comparar-se aos Beatles até rejeitar ou insultar o Music Awards, também Justin Bieber e sua base de fãs feminina.
também conhecida como a maioria de sua base de fãs. Eles foram criticados por seus comentários e por geralmente soarem como narcisistas, provavelmente não ajudou o fato de eles aparecerem nus na capa. Top 7. Paula Abdul. Em uma entrevista de 2007, ela estava promovendo a última série do American Idol. Muitos espectadores se perguntaram se ela teve alguns drinks ou participação em outro tipo de estímulo. Ela deu respostas atrasadas e com crises de riso. Após isso, a entrevista se tornou viral, tornando-se uma parte inevitável da carreira de Abdul. 2 anos depois, ela deixou o American Idol como juíza devido a uma disputa sobre salários e saiu dos olhos do público por um tempo. Top 6. A banda The Chainsmokers realizou uma tentativa equivocada de soar hardcore em uma entrevista para uma revista. Nessa entrevista eles estavam muito ansiosos para se gabar de sua imagem selvagem de garotos de fraternidade por dormir com o maior número de garotas possível, embora ambos tivessem namoradas. Os dois foram fortemente criticados e brevemente se tornaram o assunto do mundo musical por todos os motivos errados. Eles falaram: somos apenas irmãos de fraternidade, vocês sabem o que quero dizer, amar mulheres e outras coisas. Top 5. O príncipe Andrew deu uma entrevista, resultando na renúncia do príncipe nas funções públicas da família real. Ele decidiu falar com Emily Maitlis da BBC sobre seus laços estreitos com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, o que tinha uma ilha para famosos e ricos irem absurdo crianças e adolescentes. A resposta do príncipe levantou mais questionamentos. Andrew negou diretamente ter conhecido sua acusadora Virginia Roberts. Ele afirmou que não se lembrou de conhecer ela. Apesar das evidências fotográficas falar o contrário. Ele afirmou na entrevista que não se arrependia de sua amizade com Epstein, pois lhe apresentou oportunidades úteis. O entrevistador ficou claramente impressionado com suas respostas, assim como quase todo mundo quem assistiu. Top 4. Catherine Gell há muito tinha a reputação de ser uma atriz difícil de trabalhar, mas uma entrevista de 2008 para Vanity Fair provou ser particularmente contundente quando ela criticou o filme Knock It Up, no qual ela acabou de começar. Ela classificou a citação do filme como um pouco sexista e a maneira como ela retrata as mulheres. Os diretores já hesitantes receberam mais um motivo para serem cautelosos ao trabalhar com ela. Ela afirmou: vou ser muito honesta agora, não sou uma pessoa rude, não sou uma pessoa cruel ou má. Eu estou com ela, acho que tem que hablar mesmo. Top 3. Megan Fox comparou o diretor que ela estava trabalhando com o Hitler. Em uma entrevista à revista britânica Wonderland, ela falou sobre a conduta de Michael Bean no set. Fox comparou o diretor ao líder nazista, e logo após a declaração, essa afirmação estava em toda a mídia. No final das contas, resultou na demissão dela da franquia Transformers, mas não por Bea. De acordo com Bea, foi o produtor executivo da franquia, um certo Steven Spielberg, que insistiu para que ela fosse demitida. Desde então, ela trabalhou com Bea novamente nos filmes Teenage Mutant Ninja Turtles, que o último produzido, mas os papéis notáveis da Fox têm sido poucos e distantes entre si desde que ela deu essa entrevista. Top 2. Charlie Sheen. Ele disse e fez algumas coisas seriamente chocantes e controversas em sua carreira, mas a razão pela qual ele está na lista de hoje pode te surpreender. Na entrevista para o Today Show em 2015 ele anunciou que era HIV positivo. Enquanto alguns elogiaram sua bravura, muitos criticaram o fato de que ele levou 4 anos para tornar isso público, afirmando que isso poderia ter colocado em perigo seus parceiros sexuais se essas pessoas tivessem tido contato sexual. Sheen, enquanto ele contava seu diagnóstico e lutava com pessoas que chantageavam para alguns, a entrevista humanizou Sheen mais do que nunca, para outros, solidificou ainda mais sua reputação de ser imprudente, especialmente com a vida de outras pessoas. Ele afirmou que fez sexo desprotegido em alguma ocasião desde seu diagnóstico. Ele afirmou que as pessoas estavam sob os cuidados do médico dele e foram totalmente avisadas com antecedência. Acho que isso não era motivo para as pessoas cancelarem ele. O que você acha? Top 1. R. Kelly tem os defensores das alegações de má conduta que ele possui. Em 2002, Kelly foi acusado devido ao consumo de pornografia que envolvia meninas menores de idade e acusações de abuso sexual por ataques a 3 garotas e uma mulher.
Em 2008, ele foi absolvido. Naquele mesmo ano, deu uma entrevista sobre as alegações. Após essa entrevista, ele garantiu que a reputação sobre o seu caso com menores não seria esquecida. Quando questionada sobre se ele gostava de adolescentes, ele teve uma reação que gerou choque. Com a reação de Kelly, passou a apoiar ainda mais as afirmações de que ele era de fato culpado. Essa afirmação tornou um momento crítico na representação dele pela imprensa nos anos seguintes. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like no vídeo.